Você sabia que tem locais na sua residência que você não pode instalar o quadro geral? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu gostaria de deixar claro que aqui nessa fileira de disjuntor não foi feito o dimensionamento da instalação. O principal objetivo é demonstrar o local da residência ou falar de alguns locais da residência que você não pode instalar de maneira alguma o quadro geral. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Não foi apenas em uma residência que eu vi o quadro geral da instalação no local errado. O que é um local errado? É um local que infringe a norma. E qual norma? ABNT NBR 5410. Mas existe local errado e local certo para instalação do quadro geral de energia? Sim, existe. Infelizmente, tem muitos profissionais que sequer fazem o dimensionamento, do cálculo de carga e demanda da instalação. Imagine um profissional que não se preocupa em fazer o cálculo de carga e demanda, se ele vai se preocupar o local que ele está pondo o quadro geral de disjuntores na sua instalação. Muitas vezes esses profissionais cobraram baratinho, então o mais fácil vai ser o que eles vão fazer e vão embora. Eu particularmente já encontrei quadro geral dentro de banheiro, na cozinha, em cima do fogão, em corredores, lavanderias e locais onde a chuva de vento pode jogar água dentro do quadro de disjuntores. Então, esses locais aí que eu estou falando que eu encontrei, alguns deles, não tem como falar todos em um vídeo só, são locais críticos, são locais proibidos pela norma. E quando eu explicar cada um desses locais, você vai perceber a razão, o motivo do por qual é recomendado não instalar o quadro geral naquele ponto ou naqueles lugares que eu vi instalados. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Quando vocês visitam esses canais, os meus canais do YouTube, dá um joinha, compartilha, faz comentário e também nos envia sugestões, o YouTube percebe que tem uma interação ali entre o canal e os participantes e passa a divulgar os vídeos desse canal ou canal para mais pessoas. Quando você participa efetivamente do canal, automaticamente você está ajudando a alavancar esses canais. Um disjuntor ou um quadro de disjuntor colocado ali no local da cozinha onde fica o fogão, os vapores das panelas, a temperatura do fogão em relação ao aquecimento do forno ou da utilização das panelas, vai fazer com que, mesmo que esteja fechado, bonitinho o quadro, ele aqueça ou ele sue, fazendo com que transfira essa temperatura também para os disjuntores e fios dentro desse quadro. Quando um quadro ou quando disjuntores recebe águas direcionada a eles ou através da temperatura, possivelmente é muito comum encontrar disjuntores com os componentes internos enferrujados. Isso significa que ou recebeu água em cima, ou jogaram água em cima dele, ou ele estava instalado em locais úmidos, o que a norma normalmente proíbe.
Na lavanderia é a mesma coisa. Tem lavanderias que a chuva de vento ou a umidade do tempo, né? Muito sol, muito frio, muita chuva, faz com que há essa troca de temperatura e também de umidade. E em muitas situações eu percebi a tampa do quadro enferrujada. Isso significa, quando é ferro fundido ou ferro, né, enferruja. Quando é plástico, não enferruja, mas não deixa de passar a temperatura, né, de ter uma troca de temperatura. Isso indica também que pode estragar o seu componente de proteção, o seu disjuntor. Nos corredores da residência, também tem corredores que dá acesso ao quintal, que dá acesso à garagem, ou que é a lateral da casa, e chuva de vento também pode entrar e estragar o seu componente de proteção. Banheiro foi o local que eu diria assim, banheiro e em cima do fogão, foi os dois lugares mais críticos por ter pessoas ali com muita frequência. Imagine você com um quadro geral dentro do banheiro. E quando eu questionei a pessoa, ela me disse que o profissional falou que ficaria mais fácil para ela ligar e desligar o disjuntor do chuveiro caso ele desarmasse, já que desarmava com muita frequência, né? Só que aí o risco de morte que essa pessoa estava correndo, corpo úmido, corpo molhado, indo lá, isso aqui é plástico, mas qualquer falha mecânica que tiver aqui num disjuntor, dessa marca ou de qualquer outra marca, você pode morrer eletrocutado dentro do seu banheiro. Não pode ter, em hipótese alguma, quadro geral de energia dentro de banheiro, tá? Eu vi em residência, colegas meus também já encontraram. Normalmente, quando eu pego a instalação para fazer, pode não ter um local, vai ter que construir. Mas em banheiro, em cima do fogão, perto do fogão, ou em cima da pia, perto da janela onde vai abrir, pode chover em cima, tá? Então são locais que é proibido pela norma. Normalmente, o que a norma diz? A norma é clara e específica, não pode ser instalado em áreas úmidas, tá? Tem gente que interpreta áreas úmidas lá no quintal, lá pendurado numa árvore, mas não é só isso. Áreas úmidas são áreas em que possa, através do ambiente, ter modificações no quadro. Por exemplo, em cima do fogão, eu já falei, já fui bem claro no início do vídeo, né? O vapor das panelas, a temperatura da panela, a temperatura do forno pode causar interferência, aquecimento, né? Ou esfriar rápido e causar umidade nos componentes. Banheiro nem se fala. Banheiro, quando você toma banho, dependendo da temperatura, faz um vapor muito grande lá dentro. Então, o quadro esquece dentro de banheiro. E as outras áreas que eu falei aqui, lavanderia, corredor e partes do quintal, que não deveríamos nunca colocar quadros gerais. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes que visitem meus canais, dêem um joinha, compartilhem em suas redes sociais, nos mande sugestões. Teve participantes que mandou sugestões e já virou um vídeo, já está prestes a sair no YouTube. Os vídeos curtos, as perguntas e as sugestões normalmente estão virando vídeos de mais de 8 minutos aqui no canal. Esse era o principal objetivo do vídeo. Nunca ponha o quadro geral nessas áreas que eu falei. Tem outras áreas que não pode colocar, mas essas que eu falei são as mais críticas. Protejam a vida na sua instalação. Contrate profissionais qualificados e responsáveis da elétrica. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.